Olá, tudo bom? Bem-vindos ao canal. Você que é inscrito, meu muito obrigado. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, compartilhar, curtir e mais o quê? E deixar seu like, que é muito importante. Valeu mesmo. Eu vou iniciar agora uma pequena prévia, uma pequena sinopse com relação ao vídeo que vai se seguir logo em seguida. Essa foi boa, né? Você gosta de filosofia? Você aprecia filosofia, psicologia? Esse tipo de abordagem no modo geral, envolvendo a questão da mente, a questão da psique? Se você gosta, eu acredito que vai gostar desse vídeo. E o que você acha de alguém que foi considerado como o escritor que decifrou a vida? O que você acharia disso? Eu, particularmente, achei encantador. Eu achei sedutor. E fui atrás. E descobri algo incrível. Na realidade, eu já conhecia esse escritor, mas eu nunca tinha lido nenhum dos seus escritos. E, na verdade, eu ainda não li nenhum de seus livros. E sabe quando cai a ficha? Eu já ouvi esse nome. Por que que eu não fui pesquisar antes, né? Porque na realidade são tantos filósofos, tantos escritores, pensadores, né? Que fica até difícil. É uma gama rica de mentes do estilo. O vídeo a seguir é muito interessante. E ao final dele eu volto para fazer uma observação e já deixando bem claro que é uma observação pessoal, obviamente, assim como você vai ter a sua observação pessoal concernente ao vídeo, mas a que eu vou deixar no final do vídeo, ela é inteiramente pessoal. O ano é 1821, em Moscou. Nascia aquele que, para muitos, seria o maior escritor de todos os tempos. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Tendo crescido em uma família de classe média, desde cedo demonstrou interesse pela filosofia e pela literatura. Estudou engenharia militar em São Petersburgo, mas abandonou a carreira para se dedicar à escrita. E em 1846 publicou seu primeiro romance, Gente Pobre, que foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público. Porém, sua vida mudou drasticamente e em 1849, quando foi preso e condenado à morte por participar de um grupo revolucionário que criticava o regime czarista. Mas no último momento, sua pena foi comutada para 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, seguidos de 6 anos de serviço militar. E essa experiência marcou profundamente sua visão de mundo e sua obra, que passou a explorar temas como o sofrimento, a culpa, a redenção, a liberdade, a fé e o mal. Então, em 1859, de volta a São Petersburgo, retomou sua carreira literária, publicando algumas das maiores obras-primas de todos os tempos. E aos 59 anos, em 1881, Dostoiévski acabou falecendo vítima de uma hemorragia pulmonar, deixando um legado imenso para a literatura e a cultura mundial, influenciando todos os grandes escritores e filósofos que vieram a seguir, como Franz Kafka, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Camus, Jean-Paul Sartre. Suas obras são famosas pela profundidade psicológica e existencial dos personagens, que refletem as angústias e os dilemas da sociedade russa do século XIX. Portanto, o convido a ficar até o fim deste vídeo, a fim de analisarmos os maiores questionamentos abordados em suas obras, que nos levam a crer que ninguém entendeu melhor a vida do que Dostoiévski. Onde foi que eu li que um homem condenado à morte, 1 hora antes de morrer, fala ou pensa que se fosse obrigado a viver em algum lugar elevado, no penhasco e numa área muito estrita, onde só tivesse espaço para apoiar os pés e ao redor só houvesse abismos, o oceano, a escuridão, a solidão e uma tempestade eterna, e tivesse que ficar de pé assim, seria melhor viver desse jeito do que morrer já. Bastava viver, viver, viver.
Não importa como, mas apenas viver. Memórias do Subsolo. Qual o sentido da vida? A obra Memórias do Subsolo, publicada em 1864, é considerada uma das mais importantes influências da literatura mundial, por apresentar uma profunda reflexão sobre a condição humana, a liberdade, a razão e a fé. O livro é narrado em primeira pessoa por um homem sem nome, que se define como um homem doente, um homem mau, um homem desagradável, e que vive isolado em um subsolo, longe da sociedade e de si mesmo. Ele divide suas memórias em duas partes. Na primeira, ele expõe as ideias e contradições sobre diversos temas, como a natureza humana, o progresso, a ciência, a moral, a vontade, o sofrimento, o amor e a morte. Já na segunda parte, ele revela alguns episódios de sua juventude, nos quais ele se sentiu humilhado, ofendido e rejeitado por outras pessoas, e como ele reagiu a essas situações, ora como vingança, ora com compaixão e ora com indiferença. Uma das questões centrais que o narrador aborda é a relação entre razão e liberdade. Ele critica a ideia de que o homem é um ser racional, que age de acordo com as leis da lógica e da natureza, e que busca sempre o seu próprio bem e o da humanidade. Ele afirma que o homem é um ser irracional, que age de forma contraditória, impulsiva e caprichosa, e que muitas vezes escolhe o mal e o sofrimento, mesmo sabendo que isso lhe trará infelicidade. Ele diz que o homem tem uma necessidade de liberdade, de afirmar a sua individualidade e a sua vontade, mesmo que isso signifique ir contra a razão e a harmonia. Diz que o homem prefere viver segundo a sua própria vontade e não segundo a razão, e que a consciência da própria liberdade é o único meio de felicidade. E essa visão do narrador pode ser vista como uma crítica à sociedade de sua época, que estava passando por um processo de modernização, industrialização e secularização que valorizava a ciência, a tecnologia, o progresso e a razão como os guias da humanidade. O narrador se sente alienado e deslocado nesse contexto e se rebela contra ele, buscando uma forma de vida mais autêntica, original, mesmo que isso signifique viver no subsolo, longe da civilização e da luz. Ele se recusa a aceitar as normas e os valores impostos pela sociedade e se orgulha de sua independência e de sua rebeldia. No entanto, essa visão do narrador também pode ser vista como uma expressão de sua angústia, de sua solidão, de sua frustração e do seu desespero. Ele não é feliz em sua liberdade. Ele não encontra sentido em sua vida. Ele não se realiza em sua vontade. Ele é um homem amargurado, ressentido, invejoso, orgulhoso, egoísta e covarde, que não consegue se relacionar com os outros, nem consigo mesmo. Ele é um homem que sofre, que se odeia, que se autoflagela, que se contradiz e que se destrói. Ele é um homem que não sabe o que quer, que não sabe o que fazer e que não sabe como viver. E nesse sentido, a obra de Dostoiévski pode ser visto como uma reflexão sobre a crise existencial do homem moderno, que se vê diante de um mundo sem um Deus, sem sentido, sem valores, sem limites, sem orientação, o mundo que oferece ao homem uma liberdade sem precedentes, mas que também lhe impõe uma responsabilidade sem igual, o mundo que desafia o homem a criar o seu próprio sentido, a sua própria moral, a sua própria felicidade, mas que também lhe mostra a sua fragilidade, a sua finitude, a sua insignificância, um mundo que abre ao homem infinitas possibilidades, mas que também lhe apresenta infinitos dilemas, paradoxos e abismos. E como sair desse impasse? Como encontrar um sentido para a vida? Como viver de forma plena e autêntica? Dostoiévski não oferece uma resposta pronta ou fácil, mas sim um convite à reflexão, à busca, à experiência. Ele nos mostra que o sentido da vida não é algo dado, mas algo construído, que depende da escolha e da opção de cada um. Ele nos mostra que o sentido da vida não é algo estático, mas algo dinâmico, que se renova e se transforma a cada momento. Ele nos mostra também que o sentido da vida não é algo individual, mas algo coletivo, que se compartilha e se comunica com os outros. E por último, Dostoiévski também nos mostra que o sentido da vida não é algo material, mas algo espiritual, que se transcende e se eleva com a fé. Nos mostra que o sentido da vida não se encontra no subsolo, mas na superfície, na luz, pois se ninguém abandona um bom filme na metade, por saber que ele tem um fim, então o sentido também está no processo.
Todo homem que desejar a liberdade suprema deve superar a própria existência. Quem ousar por fim à vida terá descoberto o segredo daquele engano. Não há mais liberdade além desta. Ela é tudo, e além dela não existe nada. Quem detém esta coragem é um Deus. Crime e castigo. Qual o limite da liberdade humana? Crime e Castigo é um dos romances mais famosos e influentes de Dostoiévski. Publicado em 1866, a obra narra a história de Raskolnikov, um ex-estudante que comete um duplo assassinato como parte de um experimento filosófico para testar sua teoria de que existem pessoas superiores que têm o direito de violar as leis e a moral para alcançar seus objetivos. No entanto, Raskolnikov é atormentado pela culpa, pelo remorso e pela investigação policial, que o leva a questionar sua própria natureza e a buscar a redenção. Uma das questões centrais do romance é o limite da liberdade humana, ou seja, até que ponto o ser humano pode escolher livremente seus atos e suas consequências sem se submeter às normas impostas pela sociedade, pela religião ou pela consciência. Dostoiévski explora essa questão através da contraposição de dois tipos de pessoas, as ordinárias e as extraordinárias. As pessoas ordinárias são aquelas que seguem as regras estabelecidas, que respeitam as leis e a moral, que vivem de forma medíocre e conformista, que não têm grandes ambições ou talentos, que são incapazes de mudar o mundo ou a si mesmas. Já as pessoas extraordinárias são aquelas que se consideram acima das regras, que têm uma visão superior e revolucionária, que possuem uma inteligência e uma vontade excepcional e que são capazes de realizar grandes feitos e de sacrificar vidas alheias ou próprias em nome de um ideal. Raskolnikov então se enquadraria na categoria das pessoas extraordinárias, pois ele acredita que tem uma missão especial, onde pode justificar seu crime como um ato de grandeza, e que pode se libertar das amarras da sociedade e da moral, que pode se tornar um herói, um legislador da humanidade. Ele se inspira em figuras históricas como Napoleão, que conquistou o poder e a glória através da violência e da guerra, e ainda assim foi admirado e respeitado por seus feitos. No entanto, Raskolnikov logo percebe que sua teoria não se sustenta na prática, pois ele não consegue suportar o peso do seu crime, nem se livrar da culpa e do arrependimento. Ele percebe que sua liberdade é ilusória, pois ele está preso à sua própria consciência, que o acusa e o tortura incessantemente. Ele também se depara com a realidade social, que o persegue e que o julga, através da figura do detetive Porfírio Petrovich, que o desafia e o provoca com a sua astúcia e sua ironia. Tudo isso faz com que Raskolnikov entre num conflito interno entre sua razão e a sua emoção, entre a sua arrogância e a sua humildade, entre o seu orgulho e a sua compaixão. Ele se vê dividido entre dois mundos, o mundo dos extraordinários e o dos ordinários, representados por Sônia, uma prostituta que o ama e o compreende. Sônia é a personagem que simboliza a fé, a bondade e a esperança em meio ao sofrimento, a miséria e o pecado. Ela é a única que consegue tocar o coração de Raskolnikov, que consegue despertar nele o sentimento de amor, que consegue mostrar a ele o caminho da redenção. Ela é a única que convence a confessar seu crime, a aceitar seu castigo, que o acompanha em seu exílio na Sibéria, e que o ajuda a se reconciliar com Deus e com a vida. Dostoiévski, assim, nos apresenta uma visão complexa e profunda da liberdade, que não é absoluta nem arbitrária, mas que é limitada e condicionada por fatores internos e externos, e que não é uma simples escolha racional, mas que envolve sentimentos, valores, crenças, que não é uma mera negação das normas, mas que implica responsabilidades, arrependimento e mudança. Crime e Castigo é, portanto, um romance que nos faz refletir sobre o sentido da existência humana, sobre o bem e o mal, sobre a justiça e a punição, sobre a culpa e o perdão, sobre a razão e a fé, o amor e a salvação. Às vezes comparam a crueldade dos homens com a das feras, e isso é um insulto às feras. Os animais nunca chegariam aos requintes do homem. O tigre mata a presa e a devora, mas isso é tudo. Ele jamais imaginaria que fosse possível deixar pessoas pregadas pelas orelhas a noite inteira, mesmo se o tigre tivesse uma imaginação muito rica.
Os Irmãos Karamazov. Qual a natureza do bem e do mal? Os Irmãos Karamazov. Finalmente, vamos falar de um dos romances mais célebres e complexos da literatura mundial. Obra publicada em 1880, que narra a história de uma família disfuncional, composta pelo pai devasso, Fyodor Pavlovich Karamazov, e seus 4 filhos, Dmitri, Ivan, Alyosha e Smerdyakov. A trama se desenrola em torno do assassinato do pai pelos filhos e das consequências morais, psicológicas e espirituais desse crime. A obra é considerada uma profunda reflexão sobre a natureza humana, explorando temas como a existência de Deus, o livre-arbítrio, o significado da vida e as complexidades das relações humanas. Dostoiévski tece uma narrativa rica em psicologia, explorando os dilemas morais e as contradições da natureza humana. Um dos temas centrais da obra é o conflito entre o bem e o mal, que se manifesta de diversas formas nos personagens e nas situações. E apesar de Dostoiévski não oferecer uma resposta definitiva sobre qual a natureza do bem e do mal, ele apresenta diferentes perspectivas e argumentos, que muitas vezes se confrontam e se complementam. Cada personagem representa uma visão de mundo, uma forma de lidar com o bem e o mal, e uma busca por sentido e redenção. Vejamos algumas dessas visões. Dmitri, o filho mais velho, é impulsivo e apaixonado, envolvendo-se em disputas amorosas e confrontos com o pai. Ele representa a natureza humana em sua forma mais primitiva e instintiva, guiada pelos desejos e pelas emoções. Ele é capaz de atos de bondade e generosidade, mas também de violência e crueldade. Ele é o mais suspeito de ter matado o pai, mas também o que mais sofre com a culpa e o remorso. Ele busca o perdão e a salvação através do amor e do sacrifício. Já Ivan, o irmão do meio, é um intelectual cético e questionador, conhecido por suas ideias filosóficas. Ele representa a natureza humana em sua forma mais racional e crítica, guiada pela razão e pela lógica. Ele é capaz de atos de inteligência e criatividade, mas também de frieza e indiferença. Ele nega a existência de Deus e de uma ordem moral universal. Defende a ideia de que, se Deus não existe, então tudo é permitido. Ele é o mais responsável pelo assassinato do pai, pois influenciou Smerdyakov a cometer o crime. E ele busca a verdade e a justiça, através da dúvida e do debate. Alyosha, o filho mais novo, é um monge de coração puro, buscando uma vida piedosa. Ele representa a natureza humana em sua forma mais espiritual e compassiva, guiada pela fé e pela caridade. Ele é capaz de atos de bondade e generosidade, mas também de humildade e resignação. Ele aceita a existência de Deus e de uma ordem moral universal, e defende a ideia de que o amor é o único caminho para a salvação. Ele é o mais inocente do assassinato do pai, pois tentou reconciliar a família e evitar o crime. Ele busca a paz e a harmonia, através da oração e do perdão. E por último, Smerdyakov, o filho bastardo. É um servo astuto e dissimulado, que vive à margem da família. Ele representa a natureza humana em sua forma mais perversa e maligna, guiada pelo ódio e pela inveja. Ele é capaz de atos de astúcia e manipulação, e também de covardia e traição. Ele rejeita a existência de Deus e de uma ordem moral universal, e defende a ideia de que tudo é permitido para um homem inteligente. Ele é o autor material do assassinato do pai, mas também o que mais se beneficia com o crime. Ele busca o poder e a vingança através da mentira e do cinismo. E essas 4 visões de mundo se confrontam e se complementam ao longo da obra, mostrando a complexidade e a diversidade da natureza humana. Dostoiévski não toma partido de nenhuma delas, mas a expõe com suas virtudes e defeitos, as suas luzes e sombras, suas esperanças e desesperos, e nos convida a refletir sobre o bem e o mal, e sobre as escolhas que fazemos diante deles. Ele nos mostra que o bem e o mal não são categorias absolutas e mutáveis, mas sim dinâmicas que dependem do contexto, da perspectiva e da intenção. Ele nos mostra que o bem e o mal não estão separados e opostos, mas sim entrelaçados e interdependentes, que coexistem dentro de cada um de nós. Ele nos mostra que o bem e o mal não são determinados por forças externas e superiores, mas sim por nossas próprias decisões e ações, que nos tornam responsáveis por nossos destinos.
E aí, o que acharam? Gostaram? Eu achei sedutor, eu achei encantador. E tudo que foi falado no vídeo, concordo, não discordo de nada. É incrível a percepção que esse homem teve sobre a questão envolvendo a existência humana. Não discordo de nada. Mas, como eu estava te falando, todos nós temos percepções individuais e pessoais. Então, no vídeo foi falado uma coisa bem interessante que eu anotei aqui. O sentido da vida não é algo material, mas algo espiritual, né? Que se transcende e se eleva com a fé e que nos mostra que o sentido da vida não se encontra no subsolo, mas na superfície. Aqui foram as palavras dele. Então, na parte em que fala que o sentido da vida não é algo material, mas algo espiritual, eu pensei em duas questões. O espiritual envolvendo o espiritual interno, a parte mental, a parte da psique, e também o espiritual, vamos dizer, de certa forma, físico, ou seja, no outro plano, né? Que não é um plano físico com relação a esse físico que conhecemos, mas um plano espiritual, externamente falando. Então eu percebi aqui, eu entendi que esse plano, né, que ele fala que esse sentido da vida não é algo material, mas algo espiritual, ele não se resume somente no espiritual interno, que eu acredito que foi da maneira como ele falou, o espiritual voltado para o interno, mas também do espiritual voltado para o externo. Eu explico. No plano material, físico, ou seja, no plano que conhecemos aqui, nesse mundo, nessa realidade, né, na qual todos nos encontramos, é o plano físico, material. E para quem acredita, existe, né, através da fé ou de qualquer outra questão, o plano espiritual, entende? Que é externo. Aí já não advém só de dentro de nós, da mente, da psique, mas ele é externo. Então, o que ele fala aqui, que o sentido da vida não é algo material, mas algo espiritual, eu concordo com essas duas visões, tanto ao plano espiritual interno, como principalmente ao espiritual externo, e que através do externo, né, do plano espiritual externo, aí é um pensamento meu, aí sim eu acredito que podemos sair do subsolo e emergir à superfície. O que quer dizer? Porque enquanto estivermos no plano físico, no plano material, ou seja, no mundo que nos encontramos, é muito difícil você sair do subsolo, por mais que sua mente transcenda, porque ela vai sempre transcender. E para você isso é bom, porque você vai estar totalmente à parte, alienado a esta realidade. Então você vai ter o seu mundo, o seu universo interno. Ia falar eterno. O seu universo interno. Isso é muito bom. Mas de forma palpável, de forma latente, é impossível, né? Porque o fim da nossa realidade aqui, todos sabemos, não precisa eu ficar aqui repetindo ou dizendo, né? É um só. Aí sim, depois dessa, aí vamos vislumbrar, conhecer, saber como é subsolo, não. Vamos saber como é a superfície, porque vivemos em um plano do qual conhecemos, porque estamos nele, mas o outro nada sabemos. Será que ele vai ser considerado a superfície ou mais um subsolo? Eu não sei. Nunca estive lá para saber. Então essa é a observação que eu faço, pessoal, né, individual e totalmente minha. Porém, quanto ao conteúdo do vídeo, foi muito bom, é muito esclarecedor. Eu penso que é base para você parar, pensar, refletir sobre muitas coisas e não somente nesses escritos que foram citados aqui no vídeo, mas em outros, que ele deixou um legado muito grande, muito rico, mas a percepção que ele teve com relação ao todo que eu me refiro, ao todo envolvendo a existência humana, ela é plausível e ela é muito de acordo
com o que você observa. Aí sim, com relação a cada ser, cada um com sua capacidade de raciocínio, de assimilar, de dissimular também, por que não? A maneira de viver, tanto do presente, do passado, do futuro não tem como eu saber, mas é uma realidade incrível que esse homem descobriu com relação à existência humana. E para isso eu dou nota 10. A observação que eu fiz foi só um pensamento, uma visão minha.